A mulher que ninguém consegue destruir. Você já percebeu que existem mulheres que elas parecem inabaláveis? E não é porque elas nunca sofrem, não é porque a vida delas é fácil, e muito menos porque ninguém fala mal dela. É porque elas construíram algo que é tão forte, elas construíram uma autoestima tão forte, que tão verdadeira, que ninguém consegue abalar ela. E quando a mulher desenvolve isso, ela cria um tipo de escudo, sabe? E não é um escudo que impede ela de sentir, de ter emoções, de ter sentimentos, né? De ter, sabe, aquele momento de sensibilidade. Não é nada disso. Ela desenvolve esse escudo, mas ela continua tendo emoções, sentindo emoções. Porém, a grande diferença é que mesmo ela tendo ainda os sentimentos, as mesmas emoções, ela continua tendo emoções, ela continua sendo humana, mas ela deixa de permitir que qualquer palavra, qualquer crítica, qualquer rejeição destrua quem ela é, sabe? Ela desenvolve, mesmo ela sendo uma mulher que tem sentimento de mulher, que tem sentimento feminino, mas ela desenvolve um escudo que, a partir daquele momento que ela desenvolve aquele escudo, que é uma autoestima verdadeira, não porque ela foi lá, passou um batom, ela fez uma maquiagem, porque na verdade isso não é significado de autoestima. Autoestima é quando você se olha, se respeita, se aceita, se ama e se prioriza. Se prioriza. Quando você se prioriza, sabe? Quando você se coloca em primeiro lugar. Primeiro vem você, segundo vem você, terceiro vem você. Quando você desenvolve, quando uma mulher desenvolve essa autoestima verdadeira, ela cria um escudo, uma casca. Aí agora, depois que ela se transformou, aí agora críticas, palavras, vem como se fosse. É um bate-volta, na verdade. Vira um bate-volta. Bate no escudo e volta, sem conseguir penetrar. Quem já assistiu aqueles desenhos que tinha os desenhos que alguns dos componentes aí daquele desenho tinham um escudo, não sei. Eu esqueci agora. Quem era que tinha? O Capitão América. O Capitão América tem, né, no desenho, ele tem esse escudo, que a hora que bate, volta. Seja lá o que for que bate, volta. Então, quando a mulher cria, ela desenvolve esse escudo, fica difícil. Fica difícil, não, fica impossível que palavras, que humilhações, que conversações, que falem mal dela, pessoas que buscam prejudicá-la, fica difícil ou impossível ela ser atingida. Porque o escudo que ela desenvolveu não tem nada a ver só com a autoestima dela, mas tem a ver com a independência dela. Ela se torna uma mulher independente, ela não depende mais de aprovação ou de palavras doces no seu ouvido para ela saber quem ela é, para ela saber o potencial que ela tem. Quando a mulher desenvolve isso, ela se transforma e quem está em volta dela percebe isso. E isso acontece quando ela percebe o seu valor. Quando uma mulher percebe o seu valor, ela entende o seu valor, ela sabe das capacidades dela de construção ou de destruição, porque assim, veja bem, uma mulher, ela é capaz de construir e de destruir se ela quiser, quando ela quiser. Porém, quando ela entende o valor dela, da capacidade que ela tem de construção, de restauração, de mudança e de aceitação, as coisas tudo muda e as pessoas percebem e muitos se aproximam para usufruir dessa nova mulher,
mas na maioria das vezes todos se afastam. Porque ela deixou de ser aquela mulher, Maria vai com as outras, que a pessoa falava pra ela, faz tal coisa assim, assim, e ela, tá bom. Eu quero isso assim, assim, e ela, tá bom. Tudo ela falava tá bom, tudo ela concordava, coisas que ela não concordava, que dentro dela, da sabedoria, da inteligência dela, ela não concordava. Mas ela fica naquela concordância com tudo para evitar problemas, para evitar discussões, para evitar ela não ser aceita por aquela pessoa ou por aquele grupo, sabe? Então, assim, quando a mulher desenvolve esse escudo de aceitação, de saber quem ela é, pessoas se afastam dela porque ela começa a dizer não. Não, 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 não. Ela começa a falar não. E quando você começa a falar não, você deixa de ser amada. Deixa. Eu falo isso porque, assim, eu vivi todas essas fases da minha vida de rejeição, de palavras que, antes de eu trabalhar esse escudo dentro de mim, a minha vida era como a vida de muitas mulheres que talvez pode estar me acompanhando por aqui nesse canal. Sabe aquela mulher que chorava? Tudo chorava. Qualquer comentário machucava, sabe? Eu era esse tipo de mulher que, como na minha vida eu já fui destruída por comentários que me machucavam. Às vezes eu tava bem, sabe, assim, amanhecia o dia bem, aí vinha uma pessoa e tacava um comentário em cima de mim, pronto. Acabava com o meu dia, acabava com a minha festa, acabava com a minha alegria. Tudo que eu tinha projetado para fazer naquele dia e pronto, acaba, conseguia destruir na hora, só com uma palavra. E é incrível como nos dias de hoje, em pleno 2026, ainda tem mulheres sofrendo com essa situação. Me chamo Valdenice e por aqui a minha missão é ajudar mulheres a reconstruir ou a construir a sua vida com a sua autoestima, com prosperidade financeira, autoconhecimento e fazer com que você entenda o seu valor e criar um escudo que transforme a sua vida e te deixe irreconhecível. Essa é a minha missão por aqui, com você, mulher, que me acompanha por aqui. Então, por aqui hoje, do que a gente está falando? De desenvolvimento pessoal. Quando se diz desenvolvimento pessoal, está falando que é de você e não de outras pessoas que estão ao seu redor. Não de quem convive com você na sua casa, de quem convive com você no seu trabalho, de quem convive com você na igreja onde você congrega, do grupo que você participa, não. Desenvolvimento pessoal. Que é sobre gerar um escudo para o seu pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal. Quando você é uma mulher desenvolvida, tem o seu desenvolvimento pessoal aflorado, criado dentro de você, você começa a projetar, como se fosse um projetor, esses que as pessoas usam para aumentar o tamanho da tela na parede, esse projetorzinho que compra e amplia, sabe? Amanhã mesmo vai ter o jogo da Copa, hoje a gente está num domingo, amanhã vai ter o jogo da Copa. E quantas pessoas por aí vai usar um projetor para projetar a tela na parede e assistir o jogo de tamanho maior? Assim é uma mulher que está com o seu desenvolvimento pessoal aflorado. Ela pode até ser essa mulher pequena em estatura, né? Às vezes magra, né? Ou não, mas de qualquer forma, ela não é o tamanho do projetor que está ali na parede. Porém, isso é uma analogia. Porém, essa mulher pode ser de pequena estatura, ela projeta
As pessoas conseguem ver nela uma projeção transbordante. Existe pessoas, você já se deparou com mulher que a estatura dela é pequena, ela é baixa estatura, assim, 1,50 m, 1,55 m, porém, ela tem um negócio nela, assim, que ela transmite uma grandeza, uma força, ela tem uma palavra, assim, firme, ela é decidida, ela sabe o que quer. Aí você fala, olha o tamanhozinho dessa mulher. Ah, outra coisa, você já viu essas mulheres pequenininhas naquelas motos grandes? E você fala assim, olha o tamanhozinho dessa mulher em cima dessa moto grande. E eu desse tamanhozão aqui tenho medo? Isso se chama o desenvolvimento pessoal. Ela é desenvolvida, ela é desenrolada. E esse tipo de mulher, ela é forte. Mas não é aquele forte que ela não chora, que ela não tem sentimento, não é isso. Porque ela tem sentimento, mas com algo que seja concreto, que mexa mesmo com o emocional dela, mas porque é uma questão de vida ou morte. Não porque pessoas falam qualquer coisa para ela, ela já vai chorar. Eu já fui esse tipo de mulher. E se você quer uma mudança na sua vida, você que é uma mulher que já não aguenta mais estar em uma situação onde você é o tempo todo bombardeada com palavras, bombardeada com humilhações, bombardeada com formas de tratamento que você sabe que você merece mais. Você sabe que você tem potencial para mais. Você sabe que você pode sair desse lugar. Você sabe que você pode dar um pé na bunda dessa vida, dessa situação. Mas você não tem coragem. Você não aflorou o seu potencial. Você não aflorou, você não trabalhou esse escudo dentro de você, sabe? Então, assim, quando você fala, hoje eu vou fazer tal coisa, eu vou tomar essa atitude, aí vem e falam uma palavrinha pra você, só de falar pra você comenta alguma coisa com alguém, né? Você fala assim, eu tô projetando, eu vou fazer isso, 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 e a pessoa fala pra você, por que você vai mexer com isso? Você não tá vendo que você não aguenta? Você não dá conta. Isso é para pessoas que já estudou mais, isso é para pessoa que está mais preparado, isso é para pessoa, para vocês, isso não é para você. Pronto. Ao invés de você ter criado o seu escudo para aquilo voltar, e como que aquilo poderia voltar? Como que a gente cria um escudo que faz com que esse escudo que você criou em você, essa proteção, como que você faz essa palavra bater no seu escudo e voltar? Mas ela não volta como em formato da mesma palavra que veio, da mesma flecha que veio, sabe? Do mesmo sentido que veio. Quando você cria um escudo de autodefesa em tudo na sua vida, alguém te fala alguma coisa, essa palavra volta, mas volta mostrando para essa pessoa quem você realmente é. E é muito lindo isso que veio ao meu raciocínio aqui agora, porque muitas das vezes a pessoa pensa que criar um escudo, uma autodefesa, rebater, né? É voltar a mesma coisa para a pessoa. Não, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. É de quando a pessoa fala com você, você não dá conta, você não consegue, isso não é para você, se coloca no seu lugar. Quando alguém fala esse tipo de coisa para você, você não debate, não responde. Você só fala simplesmente assim, desculpa, eu tenho que ir ali. Eu lembrei de um compromisso, lembrei de um compromisso. Dá licença um pouquinho e vai. E daqui um mês, uma semana, 3 meses, ou final do ano, aí a pessoa vê que tudo aquilo que ela falou voltou na cara dela, com você já sendo realizada. Você fez aquilo em silêncio, não debateu, não se lamentou, não chorou, só falou, lembrei de um compromisso, vou ali. E daqui um dia ela vê
Você fez aquilo que ela falou que você não teria capacidade, que você não conseguiria. Ela não conseguiu fazer com que essa palavra que ela lançou sobre você te derrubasse, te destruísse, levasse você para um canto para chorar. Mas isso te impulsionou. Sabe aquela história de pessoas que falam, olha, não falo o que eu não fiz, senão eu vou lá e faço? Já, gente, vocês já conheceu pessoas assim? Não fala o que eu não fiz, porque se falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz, eu vou lá e faço. É isso que eu tô querendo dizer para você. Quando você cria um escudo, quando você sabe o seu potencial e a outra coisa que você quer também. Porque muitas das vezes você está ali parada nessa situação, vivendo essa vida frustrante, vivendo essa vida derrotada, vivendo essa vida de humilhação. Não é que a sua vida é de humilhação, mas você se deixa ser humilhado, porque você aceita tudo, nunca fala não. Te oferece as migalhas que te oferece e você aceita. E aí você vai sendo aquele depósito de lixo dos outros, sabe? Você acaba sendo um depósito de lixo dos outros, um depósito de lixo de palavras. E você vai absorvendo aquilo, você vai absorvendo. E cada vez que você absorve aquilo que está te diminuindo, cada vez mais você se diminui, sua autoestima fica para baixo, você se sente um nada, você se sente um lixo, você se sente inferior a todo mundo, se sente inferior a outras mulheres, sente que todo mundo pode conseguir, menos você. Mas quando você cria esse escudo dessa autoconfiança, essa autoestima, que não vem de um batom, gente, não vem de um batom, não vem de uma maquiagem. Isso, quando você começa a se cuidar, quando você começa, não usava maquiagem, não se arrumava pela manhã, aí você começa a se amar, criar esse escudo, você ser mais você, aí você já começa a querer amanhecer o dia, a primeira coisa que você quer é ir lá e se cuidar, se preparar para aquele dia de vitória. Porque você criou essa autoestima inabalável e você, quando você está ali fazendo todo esse processo, você está trabalhando dentro de si. Hoje eu amanheci daquele jeito. A palavra que vim, eu vou rebater com prática, fazendo acontecer aquilo que disseram que eu não era capaz de fazer. Eu toda a vida tive esse negócio dentro de mim, mesmo sem saber o que era autoestima, porque de verdade, gente, aos meus 30 anos, eu não sabia o que era autoestima. As coisas vão evoluindo e você tem que procurar evoluir. Eu tô com 55 anos agora, mas a minha mentalidade, a minha evolução é exorbitante. Exorbitante? Sei lá, enfim. É. Aos 30 anos, eu já tinha esse potencial. E parem de se menosprezar. Parem de achar que palavras fortes demais não cabem em você, que você é pequena para isso. Não, você tem potencial. E eu tinha potencial, porém eu nem sabia o que era potencial. Mas eu já tinha. Me lembro que um dia, falando de parte bíblica, porque no meu outro vídeo eu falei sobre religiosidade e como eu fui religiosa durante muito tempo. Só que nessa minha religiosidade eu também estudava um pouco a Bíblia. E eu lembro que eu passei por uma parte da Bíblia que falava sobre um assunto. E eu cria naquele assunto porque aquilo acontecia comigo. A coisa pior que tem para você, mulher, é você saber aquilo e alguém chegar em você e querer brincar, menosprezar a sua inteligência. Te chamar de burra na cara, sendo que você sabe aquilo, mas a pessoa quer distorcer, fazer você acreditar em algo que ela quer que você acredite e não o que você sabe que é. Mas vamos voltar para a linha de raciocínio do que eu estava falando. Tá. Então, assim, eu estudei aquilo na Bíblia, vi aquilo na Bíblia e eu falei, é verdade, acontece comigo. E acontecia comigo, sabe? Aí chegou lá em casa um evangelista. Aí eu toda a vida tive esse negócio de ser curiosa para aprender. Aí eu cheguei nele e falei para ele, eu li isso, aí eu falei, né? E eu queria que o senhor me explicasse um pouco melhor, eu queria me aprofundar um pouco nisso aqui, porque que é verdade, eu sei, porque acontece exatamente isso comigo.
Ele virou para mim e disse assim: isso não é de verdade, isso é infantilidade, isso é uma brincadeira, isso é uma criancice, é uma emoção. Na verdade, a palavra que se resume é: isso é uma emoção, pessoa emocionada. Eu falei: não é uma pessoa emocionada. Na hora já, como que fala, debati. Falei: não, não é uma pessoa emocionada. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou vergonhosa. Na época, na época eu mal abria a boca para conversar, que eu tinha esse trauma, essa vergonha, esse, eu tinha um negócio de inferioridade, sabe? Eu tinha isso, sabe? Uma autoestima muito, em alguns aspectos, muito baixa. E eu falei assim, não, porque eu sou muito tímida, eu sou vergonhosa. E quando eu sinto isso, a minha timidez vai embora, a minha vergonha vai embora, eu nem vejo. Aí ele virou para mim e falou assim: a senhora não quer aprender, a senhora quer ensinar. E hoje, vivendo isso, vivendo a vida que eu vivo hoje, trabalhando aqui na internet como eu trabalho hoje e trabalhando com o público na área da beleza como eu trabalho e muitas outras coisas, eu vejo que eu já tinha esse potencial, sabe? Eu já tinha esse potencial, porém eu não usava, eu não desenvolvia esse potencial. Eu não usufruía disso, eu não colocava para crescer, sabe? Então, é, assim tem muitas mulheres hoje em dia. Tem um potencial para desenvolver, para crescer, para criar um escudo, para ela, como que me foge a palavra aqui mesmo? Para parar de ser essa mulher frustrada, sabe? Que não vive a própria vida, que vive a vida que outros vai estipulando e falando com ela o que ela deve ou não deve ser. E ela vive ali frustrada. E muitas das vezes se calando para as coisas que as pessoas veem e deságua, joga em cima dela. E ela fica ali sem reação, sem atitude, sem nada. E com isso, a vida vai passando e ela vai ficando aquela mulher perdida, aérea, sabe? No mundo da lua, sem ter vivido a sua vida do jeito que uma mulher deve viver, do jeito que uma mulher tem que ser. Muitas mulheres aprendeu da época das nossas mães, né, os avós, que ela tinha que calar para tudo, que ela não podia nem sentir prazer sexual, que ela tinha que ficar. Tinha até aquele ditado: esquenta a barriga no fogão, esfria no tanque. Então, assim, viveu muito tempo essas mulheres dessa forma. Hoje não, gente. Hoje não. Hoje você tem condições de desenvolver. A gente já pulou essa etapa da vida, já passou. E por que você ainda continua? A minha pergunta é: por que você ainda continua, ao invés de ter uma reação, ficar sofrendo uma emoção? Ficar aceitando palavras, sendo diminuída, menosprezada? Enquanto você pode ser uma mulher de atitude, de uma autoestima boa, ter um desenvolvimento pessoal, parar de procrastinar, cuidar da vida, da saúde, cuidar do seu financeiro, ser uma empresária, sabe? Ser uma mulher evoluída, uma mulher da sua época evoluída. Por que você ainda continua aceitando as migalhas? Se faça essa pergunta aí pra você, né? Não deixa eu te perguntar isso, não pergunte isso pra você. Por que você continua aí? Por que você ainda continua parada no mesmo lugar? Me diz outra coisa, o que foi que você já fez, já ganhou? O que veio de benefício para a sua vida? Todo esse tempo que você escuta as palavras, você retém e vai chorar. Aí depois você vai limpar uma casa triste, desgostosa, vai fazer a comida triste, desgostosa, infeliz, sabe? Vive uma vida sem prazer, uma vida igual soro, sal e açúcar, sem gosto, sem prazer.
Não tá na hora não de você tomar uma atitude? Não tá na hora não de você mudar isso da sua vida? Tá na hora não de você evoluir? Não tá na hora não de você chutar o pau da barraca? Eu acho que tá. Eu acho que já passou da hora de você chutar o pau da barraca, mandar todo mundo ir, você sabe pra onde? E se levantar, bater a poeira, levantar e falar: levantei aqui, agora eu sou uma nova mulher. Manda essa palavra aqui que você vai mandar que vai voltar pra você em realização de futuro pra mim. É isso que eu quero passar por aqui pra você. Esse é o meu intuito aqui. Isso é o que eu quero passar aqui pra você. É esse tipo de mulher que eu desejo muito que você seja, que você se transforme, sabe? Que você saia do casulo e vai voar, tá? Mariposa linda. E é isso, gente. Passei para vocês aqui o que foi colocado no meu coração no dia de hoje e que foi uma experiência de vida para mim. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa um comentário aqui, deixa o like, para que esse conteúdo chegue em mais mulheres e mais mulheres se levantem para ser fortes, valentes, posicionadas, sendo mulheres prósperas financeiramente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!